nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, irmãos. É uma honra estar aqui para poder compartilhar mais um pouco da palavra, nesse momento de culto da esperança. O pastor me convidou para trazer um pouquinho da palavra que a gente estava aqui ontem, reunidos, meditando, e acredito que foi muito abençoador. Eu orei enquanto estava preparando, falei, se eu conseguir passar um pouquinho ontem na palavra do que o Deus falou comigo, eu já estaria completamente grato. Se fosse 10% do que Deus falou comigo, ontem acredito que foi feito algo maravilhoso. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da palavra. Vai estar lá no livro de Daniel, capítulo 3, vamos abrir nossas Bíblias. Daniel, capítulo 3, versículo 4. Daniel, capítulo 3, versículo 4. O texto vai dizer o seguinte: Então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Hoje, nessa manhã, a gente vai refletir um pouco na história desses 3 jovens, que eles foram literalmente jogados na fornalha que queimava. Só que eles tinham uma característica diferente. Eles eram servos de Cristo. Eles adoravam verdadeiramente a Jesus, a Deus. Eles criam e eram diferencial. As pessoas olhavam para eles e falavam, eles têm um Deus verdadeiro. E eles foram jogados nessa fornalha. Eles não queimaram, porque eles ardiam todos os dias incessantemente em busca de Cristo. Eles queimavam e eram totalmente plenos no Espírito. E hoje vamos ver de forma bem rápida alguns pontos de como queimar e arder verdadeiramente todos os dias no Espírito Santo. Uma coisa que Deus não aceita na nossa igreja, dentro da nossa igreja, é que a gente seja uma igreja morna. Ele quer que a gente queime todos os dias intensamente, verdadeiramente, em busca dele. E esses 3 jovens eram assim. O contexto que estava aqui nessa época, que esses jovens eram de Israel, e a Babilônia dominou o território israelita e levou eles como cativos para a Babilônia. Babilônia era um local terrível, extremamente pagão, pecadores. Se a gente for aplicar no nosso contexto, a gente pode dizer que era um povo satanista. E eles estavam nesse contexto, inseridos aqui, enfrentando o rei desse império. É tão terrível que Deus vai usar em Apocalipse como o último império do anticristo. Ele vai titular como uma grande Babilônia, para vocês verem como era terrível esse cenário que eles estavam inseridos. Em Daniel capítulo 1, versículo 8, vai dizer que Daniel resolveu não se contaminar. Eles estavam ali servindo o rei, e eles tinham o privilégio de comer do banquete do rei. E Daniel, em discernimento, concluiu que seria contaminado caso se alimentasse daquela comida. E ele fala, não quero me contaminar. O que ele está fazendo aqui, irmãos? Ele está praticando a santidade ao Deus verdadeiro. Ele cria que aquilo ia contaminá-lo, e ele fala, não aceito isso e não vou fazer. O primeiro passo para a gente ser alguém, um servo, que queima verdadeiramente, intensamente por Cristo, a gente praticar a santidade. Sem santidade, nós não seremos plenos no Espírito Santo. Não existe uma igreja que diz queimar de amor por Espírito e não ter santidade. Isso não existe, é como se fosse hipocrisia. A gente precisa praticar a santidade. Isso não significa não errarmos, não. Santidade vem da palavra kadosh, que significa ser separado, ser usado para uso exclusivo de Deus. Não significa que a gente não vai errar, mas a gente tem que ter um coração disposto todos os dias para ser usado por Deus, onde quer que a gente esteja, ser usado por Deus. Amém? Esse é um primeiro aspecto de alguém que deseja queimar incessantemente por Cristo. E existe uma mentira que é contada por Satanás, que lá em Daniel 1, no versículo 8, quando Daniel pede para praticar a santidade, ele fala, não vou me contaminar com essa comida. O mestre que estava ali com eles fala que se ele comesse, ele ia ter um aspecto pálido diante dos outros jovens. E a mentira de Satanás para a gente é que se a gente andar em santidade, a gente vai perder o melhor dessa vida. Isso não é verdade.
Na verdade, a verdade que Deus quer nos trazer é que o melhor da vida está em Deus, simplesmente em Deus, e Ele quer que a gente se deleite nele. No Éden também a serpente questiona Eva. Ela tinha todos os frutos para comer, mas a serpente vai e questiona: você não pode comer desse fruto. O inimigo quer nos cegar, fazer com a gente entender que a gente vai perder o melhor dessa vida, sendo que o melhor dessa vida não está aqui, sim em Deus, em se deleitar completamente nele. E esse é o convite da santidade para os nossos corações: se deleitar, se entregar completamente nele. E esses jovens faziam isso, eles ardiam, eles queimavam incessantemente por Cristo, porque eles praticavam a santidade. Amém? Um segundo aspecto de quem queima verdadeiramente por Cristo está lá em Daniel 3, no texto que a gente leu, que o arauto vai dizer para ele que quando tocassem o som das músicas, eles tinham que se dobrar perante a estátua. E o segundo aspecto de alguém que teme verdadeiramente a Deus é não se dobrar aos ídolos da nossa geração. Essa estátua que está se dizendo aqui, ela tinha 27 metros de altura. Ela podia ser vista de todos os pontos da cidade. E o texto diz que quem não se prostrar diante dessa estátua vai ser colocado em chamas. E o que a gente precisa ter é vontade, desejo do nosso coração de arder verdadeiramente. Então a gente não pode ter medo de queimar. É isso que esse segundo ponto vai dizer, que a gente tem medo de nos queimar, não em uma fornalha ardente, que isso não existe, mas a gente tem medo de nos queimar com a nossa geração, com o pessoal que está ao nosso redor. A gente tem medo de se queimar no nosso emprego, na nossa família, e esses 3 jovens não tinham medo de se queimar nessa fornalha, porque eles ardiam por desejo em Deus. E é isso que a gente não pode ter medo. A gente tem medo de, na nossa faculdade, quem estuda, orar no meio da faculdade. A gente tem medo de ser julgado. A gente tem medo de não aceitar as propostas ilegais no nosso serviço, porque a gente tem medo de se queimar. A gente não pode ter medo de se queimar. E para estarmos plenamente no Espírito, nós não podemos ter medo de nos queimar. Amém? E um ídolo da nossa geração atualmente é o narcisismo, que a gente leva o nosso eu como prioridade. A gente se preocupa muito com a nossa reputação. A gente está preocupado com o que as pessoas vão pensar de nós, o que as pessoas vão viver, como que elas vão analisar minha vestimenta, como que eles vão olhar para mim e tal. E a gente não pode focar nisso. Nós temos que focar o que as pessoas vão ver em mim. Será que vão ver Cristo da forma que eu me visto? Vão ver Cristo da forma que eu falo? Vão ver Cristo? É isso que a gente tem que focar, jamais em nós mesmos. Algumas frases que existem na nossa geração que são até cômicas, que dizem: seja a sua melhor versão. É quase que dizer: seja a maior estátua que você conseguir. Hoje a gente se adora, a gente se idolatra, a gente se coloca em primeiro lugar. Isso não é uma verdade, isso é uma mentira colocada por Satanás no nosso coração. A gente não pode aceitar isso. Quem tem que estar em primeiro lugar é Cristo, unicamente Cristo. E a forma de ardermos e queimarmos todos os dias pelo Espírito Santo é colocarmos Cristo como nossa prioridade. Ou o que o Evangelho vai dizer sobre isso? Jesus disse: se alguém quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Temos que focar nisso, unicamente nisso. Tomar a nossa cruz, negarmos a nós mesmos, nos diminuir para que Cristo cresça em nós. Amém? Uma terceira característica de alguém que arde e queima verdadeiramente, como esses 3 jovens estavam aqui, que não tinham medo de se queimar, está lá em Daniel 3, versículo 12, que quando eles não se prostram, tocam as músicas e eles não se prostram à estátua, vão algum pessoal e vão contar isso para o rei. Fala: olha, esses 3 jovens não se dobraram, né? O rei chama eles e fala: vou dar mais uma chance para vocês. Eu vou tocar a música e vocês se prostrem. E os 3 juntos, como em um coro, respondem ao rei. O que eu quero enfatizar aqui? Um terceiro aspecto de quem quer ter intimidade, plenitude, arder verdadeiramente no Espírito Santo, é ter comunhão verdadeira. Eles não estavam sozinhos. Não foi um que pegou a voz primeiro e falou assim: não, os 3 juntos. Às vezes um pensou em tropeçar, o outro segurou. Os 3 juntos. E é isso que é ser igreja. Ele não era um homem só que decidiu se dobrar, mas sim uma comunidade, um corpo, um grupo, um discípulo, unidos, juntos, sempre para falarem em alta voz e alto som como um coro. Não nos prostraremos, não nos prostraremos.
É isso, um terceiro aspecto para a gente queimar e arder todos os dias no Espírito é ter comunhão verdadeira. Não somente esquentando os bancos nas igrejas, que é na igreja que a gente vai buscar comunhão, mas não só esquentando o banco, mas sim tendo uma aliança e unidos falarmos que não nos vamos nos prostrar. Um exemplo disso é em Atos 2, o qual que foi o pré-avivamento. Estavam todos unidos unanimemente em oração e assim o Espírito Santo desceu. A gente tem que estar unido. E o diabo tenta o tempo todo nos dividir, e a gente não pode nos separar, porque ele sabe que se estivermos juntos, focados em um só propósito, unidos em aliança verdadeira, a gente vai ter Cristo no nosso coração, sempre, sempre, o Espírito queimando e ardendo. A gente não vai ter medo de nos queimar, nossa reputação, no nosso trabalho, na faculdade, onde quer que você esteja. Se a gente estiver unido, Cristo vive em nós. Amém? Um quarto aspecto, bem rápido aqui, está em Daniel 3, versículo 15, que eles estão conversando, né? O rei diz para eles, fala assim, eu vou jogar vocês na fornalha e não há Deus nenhum que vai salvar vocês. É isso que o rei diz para eles. E eles respondem, independente do que acontecer, eu sei que eu tenho um Deus que pode me livrar da fornalha, mas mesmo se Ele não me livrar, eu nunca vou me prostrar aos seus deuses, porque eu não adoro o meu Deus de acordo com o que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. E isso tem que ser uma verdade na nossa vida. Então, um quarto aspecto para a gente queimar verdadeiramente todos os dias no Espírito Santo é ter uma fé verdadeira, uma fé consistente. E o que é uma fé verdadeira? É entender isso, que eu sei que meu Deus é poderoso para fazer, mas mesmo que Ele não faça, Ele continua sendo Deus, e eu não vou deixar de adorá-lo todos os dias, eu não vou deixar de arder por Ele, porque eu sei quem é o meu Deus. Amém? E o inimigo quer implantar em nossos corações uma falsa fé, e a falsa fé é aquela que tem Deus como servo, Deus na coleira, Deus que, se Ele não fizer o que eu quero, eu não vou adorar. Muitos dizem, eu sou um homem de fé, esse mês eu vou fazer muitas vendas. Isso não é uma verdade. A verdade que tem que estar no nosso coração é que, mesmo se eu não fizer muitas vendas, se eu não fizer vendas, eu não vou sonegar impostos. A gente tem que ser crente, a gente tem que ser fiel ao que a gente vai fazer. Deus não muda, Deus é bom sempre, independente do que Ele faz. A gente o adora por quem Ele é, por quem Ele é. Quando temos a fé verdadeira, dizemos que não importa que todos nos rejeitem, eu nunca vou me dobrar aos ídolos dessa geração. A gente tem que ser fiel a Deus sempre, a fé verdadeira, que independente do que Ele faça, Deus sempre vai ser Deus, Deus sempre vai ser bom. É isso, que Deus sempre será um Deus bom para as nossas vidas. Satanás vai implantar essa mentira, mas ele sempre vai ser bom e sempre vai honrar com aqueles que amam, e Deus sempre vai cooperar com aqueles que o amam, e são chegados segundo o seu propósito. Um quinto aspecto de alguém que queima, que arde, como esses jovens estavam aqui, que não tinham medo de se queimar na fornalha, eles ardiam incessantemente em busca de Deus, criam nele. Um quinto aspecto de quem tem essa característica, pessoal, que traz isso, que as pessoas veem isso nessa pessoa, está lá em Daniel, capítulo 3, versículo 19. Nesse texto vai contar que eles foram jogados na fornalha com todas as suas vestimentas, e quando eles estão lá, o rei olha aquilo e fala, a gente não tinha colocado 3 lá dentro? Eles não estavam amarrados? Agora tem 4 lá andando, tem 4 desamarrados, livres, andando no meio daquela fornalha, no meio das chamas, e não estão se queimando, e o quarto tem como aspecto de um Deus. E o rei olha aquilo e fala, venham aqui para fora, venham, e ele vê e fala, quem que era esse? E era Deus que estava andando com eles naquela fornalha. Então, um quinto aspecto de quem queima verdadeiramente, todos os dias, incessantemente, busca a Cristo na sua vida e tem plenitude no Espírito Santo, é a presença de Cristo completamente em nós. Esses homens foram jogados na fornalha e, de repente, o próprio Cristo estava caminhando com eles. Ter comunhão diária com aquele que tem olhos como chamas de fogo incendeia e nos queima cada dia mais.
A gente tem que ter intimidade com Ele, viver todos os dias se prostrando a Ele. E algo que a gente negligencia muito nos nossos dias é o que a gente vai fazer hoje à noite, que é o nosso momento de Santa Ceia. Esse momento de Santa Ceia que a gente declara que Cristo e eu somos um. Ele faz parte de mim e eu faço parte dele. Salvação nas Escrituras é a unidade de Cristo. Paulo vai usar esse termo diversas vezes. Em Cristo. Em Cristo. São aqueles que já estão dentro da fornalha. Em Cristo Jesus, queimando completamente. Já estão lá e não têm medo de se queimar. E em Cristo. Em Cristo. A Santa Ceia, declaramos. Em Cristo, eu e Jesus somos um. Um. Ele vive em nós. Quando chegamos no céu, isso é uma representação que a gente faz quando a gente é criança, mas assim, né? A gente fica imaginando, a gente escuta as historinhas na EBD, né? Fala, rapaz, os discípulos andaram com Jesus, né? Esses caras aqui estavam na fornalha e de repente Cristo desce para andar com eles. E a gente escuta essa história e fala, nossa, quando eu chegar no céu eu vou lá falar com eles. Eu vou chegar neles e falar assim, me conta, como que foi essa experiência? Compartilha comigo. Deve ter sido maravilhoso andar com ele aqui na terra, ou você está em uma fornalha para morrer e ele descer e andar com você, você não se queimar. Mas bem figurativamente aqui, é bem possível que eles cheguem antes em você e perguntem, me contem, como que é ter Cristo vivendo dentro de você? Amém? Ele vive em nós todos os dias, todos os dias. O que Paulo vai declarar é que Cristo em nós é a esperança da glória. Este homem em chamas habita em nós. Todos os dias, todos os dias. Quero trazer essa palavra de ânimo, que a gente queime todos os dias em desejo, arder em vontade no Senhor, nos deleitando completamente dEle, porque é um Deus bom e que mora com a gente, está unidos com a gente em todos os momentos. Amém? Essa é a palavra que eu queria trazer para vocês, espero que Deus abençoe, seja uma palavra animadora. Amém?